que mede como é. Gente, ó, grana, vou falar de grana. Vocês querem ganhar grana mais tarde? Grana. Grana é bom. Ó, perfil do fotógrafo profissional brasileiro. A gente está falando de 2008, tá? São dados de 2008, não são dados de 2010. 2010 não tem. 73% não tem CNPJ. 73% trabalham no fundo da garagem. Informais, que nem camelô, manja. É um problema isso, é um problema, porque ao mesmo tempo que eles não pagam imposto, né? Quer dizer, ruim para o país porque eles não pagam imposto, não se formalizam, eles não conseguem cobrar mais caro. Porque quando você hoje trabalha para uma empresa, qualquer uma, eu vou falar das multinacionais que são as mais chatas, PepsiCo, GM, Ford, Fiat, qualquer uma. Quando você trabalha numa empresa, a primeira coisa que eles fazem é pegar a sua ficha inteira, pegar o seu CNPJ, pegar a sua nota fiscal e fazer um cadastro gigantesco. Se você não passar, você não trabalha para eles. Ponto. Não trabalha. Então, esse cara que está informal, ele não tem chance. A briga é trabalhando desigual. Ele não vai nem começar a trabalhar para as empresas, porque ele não consegue nem passar da porta, por mais talentos que ele tenha. Né? Então, a informalidade, se por um lado diminui o custo do profissional, eu não estou falando só de fotografia, não. Né? Aí eu estou falando de designer, eu estou falando de diretor de arte, estou falando de todos os freelancers que a gente vê, que na verdade é a grande massa de trabalhadores nessa área hoje, é de freelancers, mas mesmo assim, ter o mínimo de legalidade vai facilitar a que você entre no mercado de uma maneira melhor. A especialidade da fotografia, olha também que interessante. Em 2008, 60% dos formais, dos que têm CNPJ, faziam isso, fotos sociais de retrato, 5% publicidade, 13% jornalismo e todos os outros 22%. Olha que bacana os números. Formatura e eventos, 41%, casamento, 14%, então tem mais da metade aí da pizza, fotógrafo de formatura e de casamento, né? Que é a grande massa mesmo de fotógrafos no Brasil. Aliás, é um mercado que só cresce, né? Eu não sei por tanta gente casa. Os fotógrafos de casamento me falam que é ótimo os fotógrafos de casamento, porque as pessoas hoje casam 3, 4, 5, chamam meu de fotógrafo, né? Casando a primeira. Então tá ótimo, o cara já tem garantido aí uns 30 anos de fotografia com cada noiva que ele pega. Uma beleza. Retrato, 25%, e retrato também é uma coisa estranha, porque em São Paulo ninguém faz retrato no estúdio. Vocês vão para estúdio fazer retrato todo ano, da evolução? Então, isso é uma tradição no sul do país, assim como a tradição na Europa. Então, você tem os imigrantes italianos, os imigrantes alemães, os imigrantes poloneses, do Paraná para baixo, todo mundo faz retrato. Do filho que nasceu, do filho com 1 ano, do filho que vai nascer, dele, da mulher, e vai fazendo. Esses estudos de retrato são muito grandes lá no sul. Perfil dos estudos. Publicidade, 30%, loja aberta na rua, 45%, estúdio de grife, 10%, e os outros 5%. Estúdio de grife é aquele que é de um fotógrafo conhecido, né? O estúdio do fulano, estúdio da Beltrana. São poucos, mas são os que cobram mais caro, estão no topo da pirâmide. Números: 150 mil fotógrafos profissionais no país. 85 são fotógrafos de casamentos sociais. 30 mil fotógrafos são todas as outras categorias. 1.500 estúdios instalados com CNPJ. 1.000 fotógrafos formais de publicidade no país. A Abrafoto tem mais ou menos 250 estúdios cadastrados. A Abrafoto é a Associação Brasileira de Fotógrafos, que só contempla fotógrafos de publicidade, que tem um estúdio, que tem um CNPJ. Né? Tem mais ou menos 250 associados hoje. E a Fototec, que é uma associação da qual eu sou presidente e que não contempla apenas fotógrafos de publicidade, são fotógrafos de qualquer área da fotografia, inclusive estudantes de fotografia, tem hoje 250 também fotógrafos de estúdios cadastrados. Você vê que é muito pouco, né? A gente está falando de Brasil.
São de 190 milhões de brasileiros que a gente tem só 250. Quem paga a conta são as agências de publicidade que pagam a conta mais alta. Olha, só para vocês terem uma ideia, quem está interessado sobre código de publicidade, você pode trabalhar direto com o cliente. Você pode ir lá no marketing da Valider e falar, olha, eu quero fazer as fotos dos seus cartazes. Se você for bom, tiver um bom portfólio, ficar amigo da galera, você vai fazer. O problema é que a foto que você cobra 5 mil direto para a Valider, se você fizer através da BN9, você ganha 10 mil. Porque a agência tem um poder de barganha muito maior do que o fotógrafo. A agência coloca a fotografia no meio de um pacote que inclui cinema, direção de arte, texto, aí leva para o cliente e fala assim, olha, o teu pacote desse trimestre é 3 milhões. Aí o cara fala, legal, aprova. Ele leva para 3 milhões, ele está aprovando o outro, né? O pacote que foi 12 pela agência e que seria 5 diretamente com ele. Né? Então, esse poder de barganha que a agência tem faz com que o fotógrafo se beneficie. Eles são nossos melhores clientes ainda, né? O Lisandro está vendendo o grupo dele, né? 1 bi. Se alguém estiver sobrando na conta, vai se dar bem, um monte de agência. Agências de promoção, agências de design, que dão muito trabalho para fotógrafo. Tem uma tendência aí das agências de design, o designer achar que é fotógrafo, né? E a formação, apesar de mesmo acadêmica, ser bem próxima, bem parecida, história da arte, história do design, né? Tudo, a gente vê na fotografia e vê no design gráfico e no design de multimídia, né? Eu sou graduado em design de multimídia, sei do que eu estou falando. Apesar disso, a fotografia é bem distinta do design, né? Quando o designer acha que é fotógrafo, coisas estranhas que vão acontecer, né? Por exemplo, ele começa a fotografar e acha realmente que é fotógrafo. E geralmente não dá muito certo na hora que ele vê o resultado, né? Então, geralmente o designer que faz o dublê de designer fotógrafo, ele acaba passando muitas horas no Photoshop, que é onde ele tem mais facilidade, tem menos na fotografia, e aí foto mais ou menos, meia boca, e Photoshop vai tentar corrigir aquele clientes diretos locais, alguns dos catálogos externos, clientes de varejo, que são bem grandes, né? E os menores disso são os clientes pessoais e os editoriais de revista, né? Editorial de revista não paga muito mal, sei lá, 100 e pouquinho, 150 reais a página, 500 reais uma capa, né? Mas a grande vantagem de fazer editorial de revista é que é um portfólio impresso, ambulante, que é distribuído para milhares de pessoas, né? Então você economiza a sola de sapato, economiza bater de porta em porta. Faz uma foto bacana para a Vogue, com certeza as confecções vão te ligar e falar, vi tua foto na Vogue, quer fotografar para mim? E elas pagam. Então, na verdade, é uma vitrine, é uma grande vitrine. Por isso que as editoras pagam tão pouco para os fotógrafos, para os designers, porque sabem que é uma vitrine e tem aí um poder de barganha bastante grande com isso. Editorial de livros, que é o pior de todos, né, em termos de pagamento. Paga, mas é varejão, né? Tem que fazer, sei lá, 500 fotos com livro para ganhar algum dinheiro decente, senão não rola. Principais produtos, faturamento. De longe. Bancos financeiros, estações de crédito, longe. Você que é um bom cliente, não, só ele, né? Vai ver o Duran, Bradescão, Itaú, Banco do Brasil, só bancão, né? Porque são os que pagam melhor. Telefonia e sistema de comunicação, apesar de metade dessas empresas de telefonia estarem falidas, elas continuam pagando $1 milhão de cachê para uma Polaroid que foi 2021, por exemplo, né? Então, mesmo falidas, tem muito dinheiro para investir na fotografia. Governo e campanhas políticas, a minha sugestão, baseada na minha experiência pessoal, pode não ser de vocês, mas é a minha. Pega o dinheiro antes.
Todos os meus colegas de profissão que já passaram por isso, pegam o dinheiro de preferência, a mala, em dinheiro, para não ter erro. Tem duas possibilidades. Se o candidato ganha, você nunca mais consegue falar, ganha e não te paga, você nunca mais consegue falar com ele. Então, 50 mil assessores, você nunca mais chega no cara. Se o candidato perde, ele desaparece. Você também não recebe. Então tem que receber antes. Chegou no estúdio com a mala, beleza, fotografa. Não trouxe a mala, desculpa, não tem foto. Quando eles trazem a mala é recheada, bem bacana. Carro, cerveja, comida, computador e cosméticos, isso sempre meu dinheiro sempre vai dar. Refrigerantes de chá, desodorante destilados. Já teve um tempo que os destilados eram a nata dos produtos das bebidas, né? Hoje ninguém mais fotografa isso, nem gosta, nem nada disso. Tem tanto refrigerante isotônico que dá mais grana fazer isso. Produtos farmacêuticos, sempre foi também um clássico. Moda, beleza, joias, decoração. Vamos fazer uma conta rápida, ó. Nós 200 aqui, uma continha íntima. Se o faturamento do mercado, o faturamento hipotético é muito mais do que isso. Só para você ter ideia, é muito mais do que isso. Mas vamos dizer que o faturamento anual seja 2 bilhões das agências de propaganda, 2 bilhões, né? Das agências de propaganda, que eles destinem 40% para mídia impressa. Se eles destinando 40%, sobram 800 milhões para imprimir foto. Desses 800 milhões, vamos dizer que as agências gastam 40% em fotografia. São 320 milhões. Você divide 320 milhões por 1.000 fotógrafos, dá 320 mil reais por ano para cada um. 320 mil reais por ano são 23 mil reais de faturamento mês no estúdio. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você tem um estúdio de fotografia e fatura menos do que 23 fotos por mês, está fora do mercado. Você está mal, não parada. E isso não é exagero, porque se você pensar, qualquer pipoca que fabrica camiseta no Bom Retiro, fatura 50, 60 pau por mês. Né? Um fotógrafo que estuda anos, investe em equipamento, investe em um monte de coisa, faturar 25 é o mínimo, né? Se você não fatura isso, você está com problema. Alguém está faturando 100, alguém está faturando 200, se você não fatura os seus 25. Concorrência. Banco de imagens regionais, CDs de royalty free, você compra o CD, tem 1.000 imagens dentro, você não. A agência, o diretor de arte, o cliente, compra o CD com 1.000 imagens dentro, paga uma vez e usa o resto da vida. Câmeras digitais de Photoshop nos clientes, aquela fotinha de rodapé de página, aquele fundo branco com um produtinho, que era estocado dia a dia de estudo, você cobrava lá 500 reais, 600 reais, o cara, o diretor de arte está na mesa dele hoje. Pega, põe, clica numa câmera digital, Photoshop, e está lindo, né? Então virou um concorrente do fotógrafo, o próprio cliente. Os piores são sempre o sobrinho, né? Não, pode deixar eu fazer para o meu sobrinho. Ferrou. Tem duas coisas que eu sei que ferra. Quando o cliente fala que vai fazer com o sobrinho dele fotografa um monte, né? Tem uma câmera igual a minha. Não, ele tem uma câmera igual a sua. Não, então é. Deve ser um bom fotógrafo. E a modelo, quando o cliente fala, não, eu tenho uma modelo. Quando o cara ali fala, eu tenho uma modelo, não precisa se preocupar com isso, eu gelo. Porque foi amante, ou é filha, vai dar problema de qualquer maneira, porque ela é feia, ela vai chegar no estúdio, não vai ficar bacana, é só ele acha ela bonita. Eu prefiro muito dar o trabalho hoje. Quando o papo vem assim, eu já falo, não quero, obrigado. Bebê de agência. Bebê de agência é um clássico no Brasil, né? Virou uma tradição no Brasil. Você sabe o que é BBB? A abreviação de o que é BBB? Bonificação com volume.